sou estudante de Direito e hoje eu vim apresentar para vocês benefícios previdenciários, mas de acordo com que eu não vou falar de todos, eu escolhi um para falar sobre. E antes de começar a falar, a gente precisa saber o que seria um benefício previdenciário. Aí pode passar. O benefício previdenciário é uma espécie de compensação financeira concedida pelo sistema previdenciário, visando proporcionar proteção social aos indivíduos em diversas circunstâncias. Esses benefícios têm o propósito de assegurar uma rede de proteção econômica aos cidadãos em momentos críticos de suas vidas. A finalidade última é promover a segurança financeira e o bem-estar social dos beneficiários ao longo de suas vidas. Trouxe alguns tipos de benefícios que, querendo ou não, estão no nosso dia a dia, quando a gente estagia aqui. E o meu escolhido foi a aposentadoria por incapacidade permanente, para falar hoje. Mas a gente tem o auxílio acidente, auxílio incapacidade temporária, auxílio reclusão, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria por erro de contribuição, entre outros que não estão aí. Trouxe também um gráfico que ele é bem atualizado, ele é de 2023. Nesse caso aqui ele traz a quantidade anual de benefícios concedidos de 2006 até 2023. Você vê que aqui em 2023 é um ponto mais alto que o gráfico. E ele é do Boletim Estatístico da Previdência Social. Trouxe também a quantidade de benefícios concedidos de em 2023 no geral, do início do ano até o final. Essa escala está em 1000. Aí começa ali em janeiro, 331. Essa linha aqui, laranja, ela representa o urbano e essa aqui é rural. E aí você vê que o rural é um pouco mais baixo. E esse outro gráfico, ele é o valor de benefícios concedidos em 2023 em reais e também na escala de 1000. E aqui você vê, em setembro teve um aumento, não sei explicar o porquê, assim como, obviamente, isso aqui teve um aumento, aqui também vai ter. E pode passar também. Trouxe um sumário que vai ser utilizado para falar sobre essa aposentadoria por incapacidade permanente. Vou começar conceituando alguns fundamentos normativos, requisitos genéricos, a questão da carência, a concessão imediata, o afastamento das atividades, a duração, o acréscimo de 25%, que tem até um tema do STF que fala sobre isso, e finalizando com o retorno ao trabalho. A aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente ela era chamada por aposentadoria por invalidez, mas é um termo que vem caindo em desuso. Ultimamente, o mais adequado é utilizar aposentadoria por incapacidade permanente. E o que seria essa aposentadoria? Seria um benefício concedido nos casos de incapacidade total e permanente para exercer atividades laborais e que não possa ser reabilitado em outra profissão. É importante focar nesse total e permanente, porque se ela não for total, ela já não vai ser uma aposentadoria por incapacidade permanente. Pode ser um auxílio por incapacidade temporária, ou então pode ser um auxílio acidente. E eu trouxe um exemplo bem compreensível, que seria uma pessoa que cai de um andaime e fica tetraplégica. Essa pessoa ela vai ficar totalmente incapacitada e permanentemente, porque os médicos consideram uma situação irreversível. Sobre os fundamentos normativos, eu trouxe o artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, que tem caráter contributivo e filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a inciso 1, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, que é o que a gente vai falar hoje. E também tem a Lei de Benefícios de Previdência Social, que vai aparecer algumas vezes aqui, LBPS, e também o Regulamento da Previdência Social, que também vai aparecer algumas vezes aqui, RPS. Na Lei de Benefícios de Previdência Social, o termo que era utilizado antes, aposentadoria por invalidez, ele ainda está aqui, mas aqui já foi atualizado, não utiliza mais esse antigo termo. Passou? Uhum. Requisitos genéricos. Qualidade de segurado pré-existente, a capacidade. No próximo slide vai ter um exemplo que vai dar para entender isso aqui melhor.
mas aqui já traz. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. E também outro requisito seria a incapacidade total e permanente para o trabalho. Aí aqui eu trouxe um exemplo para aquele primeiro caso, que seria uma pessoa que não contribui para a Previdência e sofre um acidente, se tornando incapaz. No dia seguinte, ela vai lá se filiar ao regime geral de Previdência Social com o plano de receber essa aposentadoria por incapacidade permanente. Isso não pode, isso seria considerado uma fraude previdenciária. E, no segundo exemplo, é um trabalhador que perde o dedinho na máquina de impensa. Ele não vai ser totalmente incapaz, mas ele vai ser permanente, porque o dedo dele não vai nascer de novo, então isso seria uma sequela parcial permanente, que não seria uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas um auxílio acidente. Sobre a carência, como é que vai ficar o requerimento de contribuições, quantas contribuições tem que ser feitas para receber, e vai depender da origem da incapacidade. Na origem comum, ou seja, uma doença comum, serão exigidas 12 contribuições, seria um ano contribuindo para poder receber essa aposentadoria, mas na origem acidentária ele vai estar isento dessas contribuições. Ou seja, se ele, no primeiro dia do trabalho, ele caiu do andaime, ficou tetraplégico, mas ele já está afiliado à RGPS e ele vai poder receber essa aposentadoria sem ter feito essas contribuições. E não tem calma aí. A legislação, ela dispensa a carência se for uma doença grave ou incurável, como, por exemplo, a doença de Parkinson, cardiopatia grave, AIDS. E aí o artigo 151 da LBPS, ela traz algumas dessas doenças que terão a dispensa da carência. Sobre a concessão imediata. Ela é possível, mas na prática ela não acontece muito. Na prática, a pessoa começa recebendo auxílio por incapacidade temporária, que ela seria total, mas não permanentemente incapacitada, né? E depois de verificada a falta de condição para o trabalho, essa aposentadoria por incapacidade temporária, ela vai ser convertida para aposentadoria por incapacidade permanente. O artigo 43 diz que a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio de doenças, ressalvado do disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º. E bem gatinho. O afastamento das atividades. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente está condicionada ao afastamento de todas as atividades. Eu trouxe um exemplo, por exemplo, do Guilherme, ele é pedreiro de manhã, porteiro de noite, e aí, enquanto ele estava exercendo ali a atividade como pedreiro, ele acaba caindo do andaime e se torna incapacitado para o emprego de pedreiro. Entretanto, como o Guilherme ainda pode ser porteiro, ele não vai receber a aposentadoria por incapacidade permanente. Vai receber um auxílio por incapacidade temporária, porque como ele ainda pode ser porteiro, ele não pode receber a aposentadoria por incapacidade permanente e está exercendo ali a atividade como porteiro. A duração desse benefício vai ser enquanto permanecer a incapacidade, e as pessoas que recebem têm a obrigação de submeter a qualquer tempo a uma perícia, reabilitação ou tratamento gratuito, sob pena de suspensão, exceto procedimentos cirúrgicos e a transfusão de sangue, que são facultativos. Procedimentos cirúrgicos porque não se sabe ao certo se essa cirurgia vai ter um resultado positivo ou não. E diz aqui o artigo 46 do RPS que o segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejam o afastamento ou aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, sob pena de suspensão do benefício. Existe uma coisa chamada pente fino, que seria a apresentação dessas pessoas para fazer uma perícia, ou então fazer alguma coisa assim, que esse pente fino ele serve para, tem como objetivo combater algumas fraudes que são realizadas ali. Pode passar. E tem algumas pessoas que são dispensadas desse pente fino. E quem não vai nesse pente fino para ver essa perícia, a pessoa acaba perdendo a aposentadoria dela.
E as escolas que dispensam do pente fino seriam portadores de HIV, se a pessoa passar dos 60 anos de idade, ou então se ela tiver 55 anos, mais 15 anos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária que a precedeu. Por exemplo, a pessoa tem 55 anos ou mais, se ela tiver recebido 5 anos de auxílio por incapacidade temporária e 10 por aposentadoria por incapacidade permanente, ela vai estar livre desse pente fino, ela não precisa se apresentar. Esse acréscimo de 25%, foi o que eu falei, que tem um tema do STF, mais antes. Seria um aposentado que necessita de assistência permanente de terceiro. Ele vai ter um acréscimo de 25%, ainda que a aposentadoria atinja o teto do RGPS. O teto, hoje em dia, se eu não me engano, está 7.786, então essa pessoa poderia receber 25% a mais. E ele vai ser cessado com a morte do aposentado, não vai ser incorporado no valor da pensão. E ele é chamado para o pente fino, ainda que seja maior de 60 anos de idade, ele vai ser chamado para o pente fino. Caso ele não se apresente, ele vai perder esse adicional. E no tema 1095 da STF, fala que no âmbito do RGPS, que seria Regime Geral de Previdência Social, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão de extensão do auxílio grande invalidez, que é esse auxílio desse adicional, a todas as espécies de aposentadoria, ou seja, esse acréscimo é uma coisa exclusiva da aposentadoria por incapacidade permanente. Sobre o retorno ao trabalho. Aquele que se julgar apto deverá solicitar nova perícia para comprovar a recuperação de sua capacidade, e se tiver um retorno voluntário ao trabalho, gera a cessação automática da aposentadoria a partir da data de seu retorno. Aqui, basicamente, é o que está escrito aqui. No artigo 47, o aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. O artigo 48, o aposentado por incapacidade permanente que se retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data de seu retorno, que é o que eu acabei de falar. E, finalizando, basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Paulo. Não vou nem desligar a filmagem, a gente só esqueceu de combinar uma coisa. A gente não marcou o tempo cronometrado, mas eu tô vendo aqui pelo tempo da filmagem. Qual que foi a sua previsão? Eu tinha treinado tinha dado mais de 15 minutos. Então foi ótimo, porque com 12 minutos e meio você conseguiu encerrar. Então atingiu o tempo dentro da sua previsão, apesar da gente não ter cronometrado. Vou deixar gravando ainda, porque eu preciso fazer um elogio. Excelente! Se eu tivesse como te contratar hoje para trabalhar com a gente, você já sairia daqui contratada. Excelente! Seu material está tão bom que ele já podia ser usado para alguma finalidade relacionada ao trabalho. Parece que foi produzido pelo INSS ou pela Procuradoria especializada junto ao INSS. Qualidade excelente, está uma aula. Adorei, parabéns mesmo. Agora eu vou desligar. Você quer que a gente faça as observações filmando, porque aí você vai escutar todas e depois você assiste de novo. Foi difícil me conter aqui, porque eu estava gostando tanto que tinha horas que eu não queria interromper nem te atrapalhar, então eu escrevi aqui os elogios que eu queria fazer. Vamos começar pelo início. A sua apresentação atingiu o objetivo, você começou portanto, se apresentando, falando quem você era, sobre o que você iria falar. Eu adorei que você começou a falar quando eu achei que você já estava no assunto mesmo. Aquilo tudo era só um spoiler, para depois você entrar no sumário de uma forma organizada. Então, aquilo tudo que você falou antes, apresentando até vários benefícios previdenciários para explicar que você escolheu um, e realmente para falar sobre ele seria muito tempo. Você escolheu um e falou muito bem. Eu já falei que eu adorei o material. Adorei a forma como você organizou a apresentação, e antes de falar dessa organização, como você estava segura, a gente percebe que a sua preparação para a apresentação, ela se refletiu na própria apresentação, porque se você ficou nervosa em algum momento, gente, ela conseguiu até beber água durante a apresentação. Isso é muito difícil.
eu mesma não tenho esse controle todo. Como eu tô falando, se você ficou nervosa, a gente não conseguiu perceber. O que a gente sentiu da sua apresentação é que você estava completamente tranquila e dominando o assunto do início ao fim. Eu adorei a concatenação, a organização nesse roteiro que você seguiu. Achei que você manteve uma coerência do início ao fim. Gostei que você separou o que eu gosto, assim, que eu acho importante. Conceito, a base normativa, quer dizer, os fundamentos legais para a gente entender de onde você está tirando. Você estabeleceu uma ordem no seu raciocínio e a gente conseguiu acompanhar. Requisitos genéricos, para tudo que você falava, você exemplificava. E quando a gente puxa conceitos jurídicos, ainda mais quando a gente está falando de direito previdenciário, é uma matéria difícil. Tem anos que eu trabalho com direito previdenciário, eu vou ser sincera para vocês, diariamente eu estou aprendendo algo. Eu estou aprendendo ou com as decisões que passam pelas nossas mãos, ou com as teses que o INSS sustenta e as nossas petições, que às vezes, algumas teses que passam por essas petições a gente consegue, algumas teses a gente perde, mas a gente está sempre discutindo alguma coisa e aprendendo por conta daquilo dali. Eu adorei essa ordem que você colocou para falar dos requisitos. Anotei em algum lugar esperando que você falasse alguma coisa de jurisprudência. Você mencionou um julgamento STF super importante em relação a um ponto. Você poderia ter falado do STJ também, para enriquecer mais ainda, falar, peguei a jurisprudência dos tribunais superiores, do Supremo, poderia inserir alguma coisa, algum precedente ou algum julgamento específico do STJ só para falar que você atingiu tudo. Mas você puxou um julgamento, um tema do Supremo super importante, deu muita repercussão na época e finalizou de um jeito perfeito, excelente. Para mim, a sua apresentação foi irrepreensível. Eu abro agora para as suas colegas, né? E hoje está um dia de mulheres aqui, né? O João não chegou ainda. Abro para vocês, quem quiser fazer algum comentário. E para você também, viu, Paula? Para falar sobre como foi essa experiência e o que você achou até das observações que eu fiz. Um tema que está no nosso dia a dia, quando a gente está aqui. Ainda não peguei direito previdenciário na faculdade, então foi uma coisa nova, assim, para mim. Apesar de eu já tinha estudado os regimes, mas ainda não tinha focado nos benefícios. E até comecei com a Thalia, a gente conversou um pouco sobre o assunto e tá bom, foi legal, aprendi bastante, gostei. E você ficou nervosa? Não, você achou difícil? Daquela primeira apresentação, eu acho que eu fiquei mais nervosa porque era um tema mais polêmico, que era saídas temporárias. E foi uma decisão que saiu na noite, no final da tarde da quinta-feira, e sexta-feira eu já estava aqui apresentando, então acho que isso fez eu ficar um pouco mais nervosa, e por ser a minha primeira apresentação também. Mas eu falei até com as meninas, comentei, estava bem tranquila, estava bem preparada. Então tá bom. E vocês, quem quer fazer algum comentário ou uma pergunta? Para vocês agora. Eu gostei muito. Fala, pode falar. Eu quero saber se é possível, por exemplo, se ele tem 2 empregos, se ele sofreu um acidente no trabalho e tal, que você falou que pode ficar se aposentar com auxílio de acidente, né? O outro emprego, ele vai poder trabalhar nele e receber? Porque foi um exemplo que estava lá, do porteiro, do pedreiro, aí ele caiu do andaime, por exemplo, que é um exemplo que eu usei bastante aqui, caiu do andaime e se machucou, enfim, vai ficar incapacitado ali para aquela atividade, aí ele não poderia trabalhar como porteiro e receber essa aposentadoria, certo? Muito bem. Alguém mais? Eu queria fazer elogio. Eu gostei muito que você realmente não deixou transparecer a sua... Se você estava nervosa, realmente não deu para perceber, igual a doutora falou. Eu acho que o mais difícil para mim é conter o nervosismo. Todo mundo viu isso, quem viu minhas apresentações viu que é muito difícil, então acho que esse é o ponto mais positivo da sua apresentação. Nossa, eu ia falar outra, eu elogio, esqueci. Eu tenho uma pergunta também. Você falou que por procedimento cirúrgico seria facultativo, mas aí no segundo
que foi a transfusão de sangue. Por que é facultativa a transfusão de sangue? Não vou saber responder direito, mas acho que porque existe uma crença também, né? Das testemunhas de Jeová. Que aí eu não sei como é que tá a jurisprudência hoje em dia em relação a isso, mas isso já foi julgado algumas vezes. Não sei como é que tá hoje em dia. Pois é, por isso que eu te perguntei, porque eu sabia que era alguma questão religiosa, mas eu não sei qual religião. Eu não sei se é adventista. É não sei. testemunha de Jeová. É testemunha de Jeová? Pois é. E É tem só por precedente, causa- Tribunal Superior também falando disso. E essa é a pergunta, é só por causa disso, professora? Não sei, Oh, professora. Eu não sou Desculpa, professora. porque eu tô muito acostumada com a faculdade. Eu não sei, Perdoa, a gente perdoa. tem que pesquisar. Eu vou trazer um livro que eu tenho do Frederico Amado, que é um procurador federal, colega nosso, e a gente procura nele. Mas vocês podem pesquisar também pelo Google, né? Pela internet. Senão a gente joga no chat GPT, isso não pode filmar, não. Mas a gente investiga, né? Então, Viu, Paula? A pergunta era pra você. Eu vou trazer aí. Ok. Posso parar aqui então?